Fala turma, beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Power of Three. Muitas pessoas solicitaram no meu Instagram, @marraik, sobre esse conceito, que é de extrema importância vocês saberem esses movimentos que ocorrem todo santo dia no mercado Forex, no mercado de índices americanos também, tá? Então, fica comigo até o final do vídeo para vocês entenderem de uma vez por todas como funcionam esses movimentos que ocorrem todo santo dia, para vocês anteciparem as suas entradas, possivelmente os seus takes, onde vocês vão posicionar os seus stop loss, tá? Eu tenho um e-book, o material mais completo do Brasil sobre Smart Money, vou deixar aqui o link na descrição. Se você tem interesse em comprá-lo, garanto a você que você vai enxergar o gráfico de outra maneira, uma maneira mais lógica e mais racional. Então, antes de começar o vídeo, vamos para a anatomia de um corpo de um candle. Estamos aqui na aula de biologia no Smart Money. Vocês conseguem identificar possíveis pontos que existem nesses candles? Vamos supor que cada candle desse é o candle diário, tá? Então é um dia. Tudo que ocorreu no dia está nesses candles aqui, corpos e pavios. Vocês conseguem entender, enxergar os pontos de abertura, fechamento, máximas, mínimas? Então, na anatomia de um corpo de um candle, nós temos essas informações. Então, vamos lá. Em um mercado de alta, em um mercado bullish, né, em um dia que vai ser de alta, nós temos a abertura, a mínima, a máxima e o fechamento. Em um mercado de alta. Em um mercado de baixa, nós temos a abertura neste nível, a máxima, a mínima e o fechamento. Por isso que a gente chama Open, High, Low, Close. Open, High, Low, Close. E aqui Open, Low, High, Close. Open, Low, High, Close. E dentro desse conceito, quando o mercado está de alta, o low, né, a mínima daquele dia, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é formado na seção de Londres, nós temos a manipulação. A abertura seria a nossa acumulação. E a distribuição seria decorrer de todo o tempo. Em um mercado de baixa, nós temos a abertura na sua fase de acumulação. Nós temos o high, a alta daquele dia, que seria a nossa manipulação. E nós temos a distribuição conforme aquele dia. O mercado financeiro, o Forex, ele abre às 5 horas da tarde, horário de Nova York. Horário dos Estados Unidos, horário de Nova York. Tá? Porém, a abertura do algoritmo se dá à meia-noite. Isso daqui é um conceito que eu vou explicar no meu curso, que a gente chama de CLS. Tá? Então é um conceito de extrema importância. É daí que o ICT tira suas kill zones. Falar nisso, eu estou fazendo o meu curso, são mais de 50 vídeos, somente de videoaulas. Tá? Então estou disponibilizando daqui para o final do ano. Se você tem interesse realmente em aprender 100% os conceitos de ICT de forma com vídeos, né? Eu já tenho o meu e-book e agora vai ser com vídeos explicando mais ou menos aulas como esta. Então fique atento no meu Instagram que eu vou lançar em breve. Então a abertura do algoritmo se dá às meia-noite, horário de Nova York. Sempre são os horários de Nova York. Tá? Então a abertura do dia realmente do mercado é 5 horas, porém a abertura onde existe a injeção de liquidez se dá de meia-noite, é o Midnight Open, que a gente chama, tá bom? Então, dito isso, em um mercado de alta, a nossa mínima será a nossa manipulação. A abertura seria a nossa acumulação, a mínima é a manipulação e distribuição conforme o dia. Mesma coisa aqui. A abertura seria a nossa acumulação, a seção asiática junto com meia-noite. A máxima daquele dia em um mercado de baixa seria a nossa manipulação. E o resto do dia seria a nossa distribuição. Aqui é um candle indeciso. Tá? Então a gente trabalha com esses 3 formatos de candle para vocês terem noção quando ocorre essa questão de acumulação, manipulação e distribuição. Então vamos para alguns exemplos para vocês terem uma noção como funciona esses movimentos diariamente no Forex. Então estamos no nosso primeiro exemplo. E aqui claramente eu vejo que houve a nossa acumulação na seção da Ásia. Asia Range. Se você não sabe sobre sessões, eu vou deixar o link aqui de um vídeo sobre essas sessões, tá? Então aqui existe a acumulação do dia anterior. Aqui a abertura daquele dia para o algoritmo, que seria meia-noite, horário de Nova York.
E aqui a manipulação. Vocês lembram que eu falei que Londres ela faz a mínima, geralmente, na grande maioria das vezes, ela faz a mínima do dia. Ou seja, é a manipulação. Então, acumulação, manipulação, distribuição. Tá? Padrão AMD. Então, Londres, quando abre às 2 da manhã até às 5 da manhã, existe a nossa manipulação da Asia Range do dia anterior. E se o mercado estiver de alta, como a gente pode observar aqui, veja o viés como é que está. O mercado fazendo movimentos de alta durante 4, 5 dias. Então, a possibilidade daquele dia ser de alta é muito grande. Então, quando a gente enxerga pela perspectiva do tempo macro, a gente entende que se o mercado está de alta no tempo macro, no diário, 4 horas, por exemplo, quando a gente vai refinar para um tempo gráfico menor, a probabilidade de continuar, de fazer essa continuação de alta é bem maior. Então, quando existe a manipulação de Londres, da Asia Range, a gente sabe que acumulação, manipulação e distribuição. A entrada seria exatamente neste ponto aqui, dentro dessa janela de Nova York, que é um horário de bastante volatilidade. Existe essa entrada aqui, dentro desse FVG, dentro desse desequilíbrio no preço, com alvos no topo do dia anterior. Tá? Então, mais ou menos, este exemplo aqui ficaria assim no diário. Com o nosso Open, a abertura, que é esta linha de meia-noite de Nova York, o nosso Low, certo? Que na grande maioria das vezes é formado por Londres, ou seja, este low, este pavio seria a nossa manipulação e a distribuição capturando buy side liquidities ou preenchendo ineficiências, tocando em pontos de interesse à esquerda do gráfico. Então a gente vê claramente que houve a abertura ou low, certo? Que é a nossa manipulação, o nosso ponto mais alto, high, e aí ele volta para retrair, que seria este movimento aqui, e existe o nosso fechamento deste candle bullish daquele determinado dia. Então, neste nosso segundo exemplo, eu vejo que a perspectiva do mercado nesse par de moeda seria de baixa. Preço fazendo topos e fundos descendentes durante 3, 4 dias. Então, a probabilidade dele fazer essa continuação é maior do que fazer uma reversão. Veja, nós temos sell side liquidity, nós temos ponto de interesse, nós temos acumulação da Asia Range, nós temos ineficiência mínimas dos dias anteriores. Então, todos esses pontos são importantíssimos para vocês marcarem no gráfico quando forem fazer as suas análises, tá? E olha que interessante, quando existe a acumulação na Asia Range, aqui existe a nossa abertura, o Midnight Open, meia-noite de Nova York. E o preço em Londres faz a máxima do dia, daquele dia. Por que ele faz a máxima? Porque o preço, quando o mercado está de baixa, a probabilidade do preço fazer a máxima será em Londres, porque é a manipulação daquele momento. Quando o mercado está de alta, a probabilidade do preço fazer a mínima daquele dia também é em Londres, na grande maioria das vezes, tá, galera? É em Londres, porque é a manipulação daquele dia, tá? Então, vamos voltar aqui, para vocês entenderem, que existe a acumulação, aqui existe a manipulação na linha de meia-noite, Midnight Open, e veja que interessante como o preço ele fica reagindo exatamente nessa faixa, exatamente nessa linha. A gente chama de ordem pairing, empilhamento de ordens. Eles ficam colocando os seus preços nesse nível, nessa faixa. Vocês não vão entrar na manipulação, esperem a manipulação, tá? Então, quando ocorre a manipulação, então a gente fica esperto em ineficiências, pontos de interesse, order blocks nessas regiões. Então eu vejo que aqui existe um order block nesta faixa aqui, neste candle. Por quê? Porque logo em seguida existe a quebra de estrutura de toda essa faixa aqui. Então, quando existe esse order block, exatamente aqui, deixa eu dar um zoom. Aqui. Este nosso order block, logo após em seguida existe esse movimento aqui de 6 horas da manhã em ponto, quebrando toda essa estrutura. A mínima de Londres. Então, a volta, a entrada seria aqui, colocando seu stop loss ou aqui, porque é o início desse movimento, ou a máxima de Londres, tá? Então, a entrada seria nesse order block, colocando aqui, colocando seu stop loss, tanto aqui na máxima de Londres, ou na máxima do começo desse movimento. E aí,
existe toda a sua distribuição daquele dia. Então, este exemplo, o candle no diário ficaria mais ou menos assim. Com a nossa abertura, que é exatamente nesta linha, nesta faixa, a nossa manipulação, que é a máxima de Londres, com o nosso high, existe a nossa distribuição em todo o dia durante a sessão de Nova York, a mínima daquele dia, que seria essa, recua um pouco e aí faz o seu fechamento. Então, esse daqui é o padrão Power of Three, certo? Acumulação, manipulação e distribuição. Só que a entrada seria na pernada que existe a quebra da manipulação. Então, quando ele quebra esta manipulação, certo? A entrada seria em algum ponto de interesse aqui dentro deste movimento que quebrou essa estrutura aqui. Então, fiquem espertos, principalmente em order blocks e ineficiências do preço. Então, vamos para o nosso terceiro exemplo sobre o Power of Three, que é a acumulação, manipulação e distribuição. Então eu vejo que as range, como de costume, acumulando ordens para o seu vizinho, que é Londres, fazer a sua manipulação. Então esta linha, que é a abertura do algoritmo daquele dia, meia-noite de Nova York, após isso existe a nossa manipulação desta região, a nossa segunda manipulação desta pernada em Londres. E a nossa volta seria o horário de Nova York para tocar neste order block. Vamos entender por que aqui é um order block. Porque essa região é importante que poderia segurar o preço e fazer essa continuação. Primeiro, pela estrutura do mercado. Se você for para uma expectativa do tempo macro, a gente vê que o mercado está fazendo seus movimentos de topos e fundos ascendentes, certo? Segundo que, a partir deste movimento, a partir deste carinha aqui, ó, você não dá nada por ele, né? Mas a partir dele, veja o movimento brusco que ocorre naquele determinado dia. Veja o tanto de liquidez que este cara aqui sozinho capturou. As range do dia anterior, a máxima do dia anterior, a as range do dia 2 dias atrás, preencheu essa ineficiência de 2 dias atrás e aí faz o seu movimento de baixa. Então, são essas coisas que vocês devem observar quando ocorre no mercado. A potência que tem de um candle, de uma região, de uma faixa, de um horário específico. Então, nós temos a nossa acumulação na região da Asia Range, a nossa manipulação, capturando todos aqueles stop loss que eu mostrei aqui agora, todos esses pontos de interesse, buy side liquidity, máximas de sessões anteriores, preenchimento de ineficiências de dias anteriores, e a volta seria neste nosso order block, que após isso, veja só, apenas um pavio, ele reage aqui e faz a sua distribuição. Então, este dia ficaria mais ou menos assim. Então, nós temos o nosso Open, Low, High, Close. Open, nesta linha, nesta faixa, Midnight Open, meia-noite em Nova York, não esqueçam disso. Nosso Low do dia, que na grande maioria das vezes acontece em Londres. O nosso High e o nosso Close. Então ele sobe mais um pouco e ele faz uma pequena retração para iniciar o dia posterior. Então, acumulação, manipulação, toca em alguma região de interesse desta faixa e existe a nossa distribuição. Vamos para o nosso quarto exemplo do Power of Three: acumulação, manipulação e distribuição. Então nós temos a nossa acumulação em Tóquio, um pouco diferente, né? Um movimento de alta. Após isso nós temos a abertura de Londres, capturando toda essa região que existia aqui e o nosso buy side liquidity aqui também. Então meia-noite, que é essa nossa faixa, meia-noite de Nova York, é a abertura do algoritmo do dia. Então existe a nossa manipulação com Londres fazendo a máxima do dia
naquele momento. Então, quando a Londres faz a máxima do dia, provavelmente o preço vai fazer um movimento de baixo. Provavelmente. A gente tem que ter em mente que o mercado, nada no mercado é 100% dito. A gente trabalha com probabilidades. Então, quando a gente vem para uma narrativa maior e verifica o que aconteceu aqui, vamos colocar essa linha aqui, essa faixa, para saber o porquê que Londres fez a máxima do dia. Olha, que interessante, isso aqui é o 4 horas. Olha onde ele toca. Olha onde Londres toca, porque ele fez aquela máxima do dia. Olha este order block aqui, gigantesco, que existe. A reação, um tempo gráfico maior. Então, o preço ele despenca. No meio desta caminhada, digamos assim, existe esse order block. Então, ele faz todo esse movimento para baixo. Depois começa o movimento para cima, capturando toda a liquidez que existia aqui. Então existe a reação, nada é por acaso, existe a reação aqui. Então vamos lá para os 15 minutos, para a gente verificar como que se comporta. Então nós temos novamente a nossa acumulação em Tóquio, Asia Range. Após isso, Londres toca naquele order block, tempo gráfico maior. E após isso, faz a máxima do dia, quebrando estruturas. Quebrando o quê? Capturando a mínima de Londres, a mínima da Asia Range. Então, este movimento serviu para capturar tanto a máxima da Asia Range, tocar naquele order block em um tempo gráfico maior, e aí capturar a mínima da Asia Range. Então, você poderia colocar uma ferramenta de Premium Discount deste topo para este fundo. Por quê? Porque houve a quebra de estrutura e a reação em um tempo gráfico maior de um ponto de interesse, um order block. E aí você poderia verificar o que existe nesta pernada. Veja, nesta pernada que ocorreu aqui. O que existe nesta pernada de interesse para que o preço ele possa voltar e reagir e a gente fazer uma bela de uma venda, capturando o nosso sell side liquidity e preenchimento de ineficiência do preço. Então, exatamente neste ponto, a gente poderia fazer a nossa vendinha, pegando a mínima desta estrutura, que consequentemente capturou a máxima da zero range, tocou no order block tempo gráfico maior e capturou a mínima da zero range no mesmo dia. Sell side liquidity, ineficiência do preço. Olha o tamanho desse FVG aqui. Então, no diário, este movimento, essa estrutura ficaria mais ou menos assim. Então nós temos Open, que é a abertura da nossa faixa Midnight Open, meia-noite de Nova York. Nós temos o High, que seria a nossa manipulação. Na grande maioria das vezes, Londres que faz esse papel, e muito bem feito. Nós temos o Low, certo? Que já é no final do dia. E nós temos uma pequena retração, que é o nosso fechamento daquele dia, se o mercado estiver com movimento de baixa. Então, o que vocês têm que colocar em mente é o seguinte: a acumulação, a manipulação e a distribuição. A entrada, na grande maioria das vezes, será após ocorrer a manipulação. Então a gente procura algum tipo de ponto de interesse nesta pernada para fazer a nossa entrada buscando alvos menores, no caso, se tiver um mercado de baixa bearish como este. Então, ineficiências e pontos como sell side liquidity, buy side liquidity. Sabemos que nem todo dia faz sol, nem todo dia é dia de santo. Então, existem estruturas e vai existir estruturas que não vão respeitar o que a gente está acostumado a estudar, a aprender e a ver. Né? Então, o que vai te salvar é você verificar o que existe na estrutura macro. Por exemplo, o EURUSD durante essa semana, quarta, quinta e sexta, ficou bastante lateral. A gente vê que houve algumas oportunidades, porém não tão claras. Por exemplo, Londres fez a máxima do dia na quarta-feira e após isso Nova York capturou essa região e foi embora capturando a Asia Range do dia anterior. Novamente, acumula, Londres faz a sua manipulação, a entrada poderia ser feita aqui, capturando o nosso sell side liquidity do dia anterior. Novamente aqui, a Asia Range faz um dia atípico, né, um movimento bem alto para esse par de moeda, que é o EURUSD. Londres faz a máxima do dia naquele momento e aí, novamente, com esse movimento, ele captura essa região da Asia Low do dia anterior. Porém, o
preço faz o movimento e captura novamente o Londres. Então são dicas que vocês têm que entender, principalmente quando vocês olham para a expectativa macro do mercado. Se vocês forem para os 4 horas, um tempo gráfico maior, a gente vê claramente que está em um processo de acumulação. Quando a gente vai para o diário, a gente verifica que o preço está tocando em um order block interessante que existe aqui no diário e está tendo a sua rejeição. Porém, novamente, quando a gente vai para a expectativa, os tempos gráficos, a gente tem que trabalhar com os tempos gráficos, tanto os menores quanto os maiores. Temos que andar de mão dadas com eles. Então a gente vê que está num processo de acumulação. Provavelmente no próxima semana vai haver algum tipo de movimento brusco para cima ou para baixo. Por quê? Porque está acumulando ordens. Foi praticamente a semana toda acumulando ordens aqui. Então nesse caso em específico a gente tem que ficar esperto para não fazer algum tipo de entrada buscando alvos maiores, porque está no processo de acumulação, processo de criar ordem acima e abaixo daquele retângulo, daquela estrutura, daquele caixote, tá? Então, quando isso ocorrer, se vocês forem fazer algum tipo de entrada, faça entradas curtas, pegando seu take em regiões de sell side liquidity, de buy side liquidity dos dias anteriores, ou alguma ineficiência, enfim, vocês têm que ficar atento a quando ocorrer esse tipo de estrutura aqui, tá? Porque nem sempre o preço vai fazer o que a gente quer, eles fazem o que eles querem, né? Então a gente trabalha com probabilidades. Mas lembre-se que a grande maioria das vezes, claro que pode existir que não aconteça, isso é normal. O nosso exemplo aqui foi claro. A grande maioria das vezes Londres faz a máxima do dia se o mercado estiver de baixa e faz a mínima do dia se o mercado estiver de alta, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa o like, deixa o joia, comenta algo aí. E o meu curso vai estar disponível daqui para o final do ano com todos os conceitos do ICT 100% atualizado. Vão ser mais de 50 vídeos, está muito bacana mesmo. Garanto a você que você vai enxergar o gráfico de outra maneira. Um abraço e até mais.